pregada. Romanos 4,16. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé, que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Hoje está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Creu contra a esperança, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu prometo que eu vou tentar não demorar. Eu estava em casa pensando que palavra eu traria para a igreja, por isso que eu acabei confundindo aquele versículo. E eu decidi falar sobre crendo contra a esperança. Você pode repetir isso? Ora, a Bíblia diz que há 3 coisas que permanecem: a fé, o amor e a esperança. Nós sabemos que o amor designa a essência de Deus, porque Deus não tem amor, Deus é amor. Nós sabemos que a fé é a prova das coisas que não se veem, é a certeza de coisas que ainda irão acontecer. Mas a esperança é essa chama viva que nos leva a não duvidar, apostando contra todas as circunstâncias. E Abraão foi esse homem que creu contra a esperança. A Bíblia diz que quando Abraão foi chamado para o ministério por Deus, ele tinha 75 anos e Sara, a sua esposa, 65. Para complicar um pouco mais, a Bíblia diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais, portanto, não ovulava mais, não produzia mais óvulos. E para uma mulher engravidar, ela tem que ter óvulos. E para complicar um pouquinho mais, além da idade avançada de Sara, além do fato dela não ovular mais, ela era estéril. Havia todos os ingredientes para não ter esperança. Sabe quando a situação não tem saída e você diz assim: já perdi todas as esperanças? Porque a esperança tem a ver com a expectativa de que algo realmente vai acontecer. A esperança faz você enxergar além do que os olhos enxergam. Enquanto a fé te dá a certeza, a esperança te move em direção à fé. Vamos dizer que a fé é o combustível, mas o carro no qual este combustível age para você chegar ao destino é a esperança. E a esperança de Abraão ia contra todos os prognósticos, como diz essa tradução da Bíblia do rei James, a King James. As outras traduções dizem que ele creu contra a esperança. O ministério pastoral é um chamado a crer contra a esperança. Mas o que é ministério e o que é chamado? Ministério é serviço. A palavra que você entende como ministério significa serviço. E a ideia de pastor é aquele que cuida. E eu quero dizer algo que está dentro do conceito da visão celular, mas que talvez algumas igrejas tenham dificuldade de aceitar, e alguns pastores principalmente, por medo da concorrência, medo de traição, medo de que lhe passem a perna. Graças a Deus eu não tenho medo. Eu já passei por tantas experiências na minha vida que eu não tenho medo. O medo, ele paralisa. E
imobiliza. O medo impede você de ousar. As pessoas que conquistaram seu lugar ao sol, as pessoas que prosperaram, em algum momento, elas tiveram que se arriscar. E isso faz dessas pessoas valentes. Pergunte para o irmão do seu lado: você sabe o que é uma pessoa valente? Pergunte aí. Valente é aquele que, mesmo com medo, ousa ir contra aquilo que o desafia. Valente foi Davi, que enfrentou o gigante Golias, de cerca de 3 metros, sendo ele ainda um adolescente. Valente é você, quando levanta de manhã e sai de casa para ir trabalhar, sabendo da violência que está tomando conta deste país, particularmente da nossa cidade. Mesmo assim, você não desiste. Valente é você, que contra todos os prognósticos de negativismo, de incredulidade, de materialismo, mesmo com todo o conhecimento secular que você acumulou, continua crendo nas ricas promessas do Senhor como sendo verdadeiras e atuais para a sua vida. Abraão morava numa cidade evoluída, como eu já disse em outras mensagens. Era rico, mas o dinheiro dele, o prestígio dele, não poderia botar um óvulo no ventre da sua mulher. Sara não ia poder dar filhos a Abraão porque ele era um homem poderoso, influente e rico. Existem coisas que até o dinheiro tem limite, não pode fazer. O dinheiro compra tudo, não compra. Hoje tem casos de mulheres e de homens que recorrem a recursos científicos, mas ainda assim tudo isso é limitado. Existem doenças graves que acometem pessoas pobres e ricas. O pobre morre, ninguém nem ouve falar. Mas quando um rico tem uma dessas doenças, vira notícia de jornal, sai no rádio, sai na TV, vai para a internet, e todo mundo comenta, e todo mundo se comove. Nós temos que orar por todos os enfermos e não por aqueles que estão em destaque na mídia. Nós temos que nos preocupar com todos e não só com alguns. Mas nesse contexto aqui, Abraão recebe de Deus um chamado. Olha como foi o chamado, olha o conteúdo do chamado. Sai da tua terra, ou seja, rompe com as tuas raízes. Ele rompeu para uma terra que eu te mostrarei, ou seja, tu não sabes ainda para onde tu vais. Você crê? Sai da tua segurança. Mas aí veio a parte difícil da promessa de Deus. Eu multiplicarei a tua descendência. Carlos Wagner, o moço da entrevista brilhante, gostei. Me diga uma coisa: quanto é 1 bilhão e 900 milhões vezes zero? Quanto? Zero. Não importa quanto você multiplique por zero, vai dar zero. Quantos filhos Abraão tinha? Zero. Quantos filhos Sara poderia ter? Zero. Mas qual foi a promessa de Deus? Eu multiplicarei a tua descendência e tu serás pai de nações. Mentiroso. Esta era a reação humana. Porque você só pode crer em cima de expectativas. E qual é a natureza humana normal? Qual é a esperança normal que nós temos? Em cima de alguma coisa factível, que a gente viu, que a gente tocou, que a gente sentiu. Por exemplo, você tem uma terrinha, não é grande, mas você tem. Choveu, você capinou a terra, você foi na rua, comprou semente de milho, você plantou o milho, você está irrigando o lugar, então você tem a esperança de que vai nascer milho. Aí o milho brota, você tem a esperança que a lavoura vai ser boa, aí começa a aparecer as espigas de milho. Você tem a esperança que não vai ter nenhuma praga, aí vem uma praga e devora a sua plantação de milho toda, e você tem prejuízo, ou qualquer outra cultura que seja, milho, abóbora, o que for. Mas a sua esperança foi baseada em algo que você viu, em algo que você pegou com a mão, que você sabia o que era. As sementes, você plantou as sementes na terra, você irrigou. No caso de Abraão, ele não tinha terra. Eu ainda te mostrarei,
Ele não tinha a semente, ele não tinha filhos. Ele tinha uma esposa estéril, idosa, não ovulava, não podia mais ter filhos. Assim é o chamado ministerial. E vocês todos, aqui eu vou entrar na parte que eu falei, que muitos pastores têm medo, de um certo modo, são chamados para pastorear. Pastor, eu sou chamado para pastorear, sim. Você que está assistindo em casa, você que está aqui, é chamado para pastorear. Pastorear o quê? O rebanho de Deus. Como? Cuidar de vidas. Diga, pastoreio é cuidado. E esse cuidado envolve o quê? Alimentar com a palavra, admoestar, exortar, levar aos verdes pastos e às águas tranquilas. E essa função principal é do pastor. Mas nós que somos da visão celular sabemos que essa visão é de todos, porque somos todos chamados para sermos consolidadores de vida. Então é uma visão de pastoreio, no sentido de que é uma visão de cuidado. Então quando você se converteu a Jesus, você começou o primeiro passo, que é ser doutrinado, treinado, preparado, para depois você reproduzir filhos espirituais. O que é reproduzir filhos espirituais? É você trazer pessoas para Jesus. E quem vai cuidar dessas pessoas? Você. O pastor doutrina, o pastor cuida, mas você vai acompanhar de perto o fruto que você gerou. Então a visão da igreja em células é a visão de pastoreio e de cuidado. Então tudo que eu disser de agora em diante é para você sim que está aí sentado. Você adolescente, você jovem, você pessoa adulta, você idoso, você que está entendendo o que eu estou falando e que já nasceu de novo, já entregou a vida a Jesus, esta mensagem é para você. Jesus Cristo disse, olha, confirmando a minha tese, Jesus Cristo disse, não me escolhestes vós a mim. Quer dizer que não fomos nós que o escolhemos, mas eu vos escolhi, fomos escolha dele, e vos nomeei. Mas espera aí, ele nos escolheu e ele nos nomeou como? Quem é que opera na vida do homem o convencimento de que ele precisa nascer de novo? Quem é? Eu não ouvi. Fale alto. O Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí quando ele nos convence disso, nós nos quebrantamos e aceitamos Jesus como Salvador. Na verdade não aceitamos Jesus como Salvador, nos rendemos ao reconhecimento de que Ele é o Senhor e de que Ele é o Salvador. E quando nos rendemos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele passa a exercer o senhorio absoluto sobre nós. E este senhorio absoluto de Cristo faz com que o Espírito Santo comece a nos mover. Nos mover como, pastor? Eu já me movia antes. Eu andava, pastor. Eu ia para onde eu queria. Sim, exatamente isso. Antes de ter a experiência com o Espírito Santo, você ia para onde você queria. Mas quando você nasce de novo, agora você já não vai para onde você quer. Você vai para onde o Espírito Santo te leva. Quem recebe essa palavra? Essa coisa de ser guiado pelo Espírito Santo, não é que você vai sair na rua feito um zumbi, levado para lá. Não. O Espírito vai gerar circunstâncias e vai levar você a lugares e pessoas, presta atenção, lugares e pessoas que precisam ouvir da palavra através da sua boca. Viram o testemunho aqui do pastor Ismael? Que ele voltou e deu uma palavra na televisão, e um único homem, no meio de milhares que podiam estar assistindo aquele programa, disse que foi para ele, porque ele ia se matar. Lembra o que a Bíblia fala sobre o eunuco? No capítulo 8 do livro de Atos, depois você olha. O eunuco era um homem poderoso da Etiópia. E Deus disse a Filipe, vai para o deserto. Em deserto não mora ninguém, mas Filipe foi. Filipe era evangelista. Evangelista é aquele que prega o evangelho. E quando ele chegou lá, o homem estava lendo a Bíblia e disse, você está entendendo o que está lendo? Ele disse, não estou entendendo nada. Como eu vou entender se ninguém me explicar? E Filipe explicou e batizou aquele homem voltou para a Etiópia, e diz a história que ele foi o primeiro evangelista da Etiópia, e através dele vidas foram salvas por Jesus. Então, o que é crer contra a esperança? É crer contra as possibilidades que estão diante de nós. Abraão sai, começa a vagar pelo Egito, por Canaã, pela Síria, por aquelas regiões do Oriente.
envelhece. Passam-se 25 anos, 24 anos na verdade, e ele não tem filho. Por uma precipitação da esposa, ele engravidou uma escrava que fugiu com o filho, a quem chamou de Ismael, não o nosso Ismael. E esse Ismael da Bíblia, irmão de Isaac, filho de Abraão, vai se tornar o pai de 12 príncipes. E esses 12 príncipes, segundo a Bíblia, vão dar origem ao povo árabe. Quem é o povo inimigo de Israel hoje? Quem é o povo árabe? Descendente de quem? De Abraão. Mas não foi gerado segundo a vontade de Deus, foi gerado segundo a precipitação do homem. Quando você não sabe ter esperança, que move-se contra as possibilidades, a esperança que crê contra a esperança que é humana, ela é uma esperança sobrenatural. Estão entendendo o que eu estou falando? A esperança espiritual é uma esperança ilógica. É uma esperança sem sentido. Que história é essa? De que eu vou morrer e eu vou para o céu? Isso é ilógico. Arnold Schwarzenegger está certo quando ele diz que não tem céu, porque ele não nasceu de novo. Quando Richard Nixon era presidente dos Estados Unidos, ele tinha um braço direito, um conselheiro, que era considerado um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, porque quase tudo que ele dizia, Nixon fazia. Nixon ouvia muito ele. O nome dele era Charles Colson. Charles Colson cresceu numa igreja, mas não tinha nascido de novo. Ele era filho de crente, neto de crente, mas ele não tinha nascido de novo. Então, descobriram corrupção na vida de Charles Colson. Ele foi preso. E quando ele estava cumprindo pena na penitenciária, um outro preso falou de Jesus para ele e ele se converteu. E Charles Colson se transformou em um novo homem e passou a ganhar muitos poderosos para Cristo, porque ele ouvia falar de Jesus, ele sabia teoricamente quem era Jesus, mas ele não tinha nascido de novo. E ele lançou um livro. Eu li esse livro quando eu estava no seminário. Esse livro se tornou um best-seller. Best-seller, gente, é um livro que vende muito, que vende igual a água. Best-seller quer dizer isso, né? Os mais vendidos. E ele se tornou um best-seller. Chegou a ser um dos 10 livros mais vendidos dos Estados Unidos na época. O nome do livro dele: O que significa nascer de novo? Você pode procurar esse livro. Charles Colson, Colson. Aquele homem precisou ir para a prisão, passar por aquela humilhação, para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Aquele homem cria na esperança do óbvio. Qual era a esperança do óbvio? Que ele tinha um cargo importante, ao lado do presidente do país mais importante. Então ele tinha o poder, ele tinha dinheiro, ele tinha o poder militar, ele tinha influência política, ele era poderoso. Isso aos olhos dos homens. Mas quando ele vai para a cadeia, o presidente que ele apoiava foi deposto, perdeu o cargo, e ele não tinha mais dinheiro, nem poder, nem influência política. Ele se viu no fundo do poço, e foi quando ele se viu no fundo do poço que ele criou contra a esperança. Ele entendeu que a esperança espiritual opera em outro nível, opera longe dos olhos, longe dos ouvidos, longe dos nossos sentidos. Não podemos perceber e nem sentir. E o que é que está acontecendo com a igreja? Muitas pessoas estão parando de fazer a obra porque pararam de crer contra a esperança humana e operar no sobrenatural pela esperança divina. Vocês estão ouvindo? Vou contar uma história que os mais antigos da igreja já sabem. Um missionário foi enviado para a Índia, missionário europeu, cristão, e disseram a ele: você vai evangelizar as classes mais altas, porque a Índia, gente, era dividida, ainda é, em castas sociais. Os mais ricos, descendentes dos deuses brahmanes, e aí vai descendo até chegar aos 100 castas, que representa os pés, os inferiores. E aí abaixo deles tem os 100 castas, que é aqueles que limpam o chão, que pega sujeira, que cata lixo, são os inferiores. Então só pode ser político, só pode ser empresário rico, só pode ser grande quem nasce nas castas superiores. Pelo menos era assim na Índia. E ele tinha que evangelizar os ricos, os da alta sociedade, que era para o evangelho não ser visto como uma coisa de gentinha, de gentalha.
E ele passou 7 anos pregando, ninguém se converteu. Ele era um homem culto, mas pela cultura dele, ele não conseguia convencer ninguém. Depois de 7 anos, o homem que limpava o quintal dele, que varria o quintal, disse: ei, eu quero aceitar Jesus, você me batiza? De tanto ouvir ele pregando, o zelador, o faxineiro dele, o catador de lixo dele, se converteu. Ele disse: não posso lhe batizar, se eu batizar você, eu vou ligar o evangelho a você para sempre. E aí vão dizer que o evangelho é para a sua classe social. Ele disse: por favor, me batize, eu não digo a ninguém. E a esposa do missionário, insistindo, convenceu ele a batizar, e o homem fugiu. E um tempo depois ele voltou com 500 pessoas. Depois ele voltou com mais de 1000. E quando ele voltou a primeira vez, o missionário disse: me diz uma coisa, o que foi que houve? Como foi que essas pessoas creram? Ele disse: foi simples. Eu disse para elas que existe um Deus que não olha a casta, a classe social a qual pertencemos. Ele olha para o fato de que todos pecaram e precisam da sua graça. E foi assim que eles aceitaram Jesus. Eles creram contra a esperança do que era óbvio. O que era óbvio na crença deles? Que eles tinham que morrer e reencarnar em uma casta superior. Então ele tinha que ser bonzinho agora, para ele voltar numa casta melhor, depois ser bonzinho, ele reencarnar numa casta maior. Era assim a crença deles. Mas o que o evangelho diz é o seguinte: aquele que crê será salvo, pois somos novas criaturas em Cristo Jesus. Abraão, quando estava com 24 anos da promessa que não tinha se cumprido, já velhinho, cansado, sua mulher já bem quebradinha, aparece um anjo. E o anjo, nos carvalhais de Mamre, disse para Abraão: olha, daqui a 1 ano nós vamos voltar. E quando nós voltamos, haverá um bebê nos braços da tua mulher. 1 ano depois nasceu Isaac. E sabe como foi o nome? Isaac, porque na língua hebraica Isaac significa sorriso. E aquela mulher entristecida porque não tinha filhos, voltou a sorrir. E aquele menino Isaac gerou 2 filhos, Esaú e Jacó. E vocês sabem que Esaú era o preferido de Isaac, mas Deus escolheu Jacó, mudou a natureza dele, mudou o seu nome. Deus operou de novo contra a esperança. Outro detalhe importante: a mulher de Isaac era estéril, Rebeca era estéril, Raquel, a mulher de Jacó, era estéril. Deus, de propósito, criou situações que iam contra as probabilidades humanas. Uma mulher estéril, dar à luz, impossível. Mas quando você crê contra a esperança do óbvio, você crê no sobrenatural. Vamos trazer isso para a realidade prática. Todos aqui são ganhadores de alma. Quem diz amém? Amém. Pastor, eu não sei evangelizar. Sabe sim. Eu não sei como abrir a boca. Sabe sim. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não o lança em rosto. Você pode ser o que você quiser, desde que esteja alinhado com a palavra de Deus. Você pode ocupar postos altos nesta vida, lugares altos. Você pode chegar a posições de excelência nesta vida. Basta tão somente você crer e não duvidar, e se mover pela esperança da promessa. Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Isso tem que estar introjetado em sua alma. Você tem que acreditar nisso. Deus te chamou para ser líder, e líder de excelência, mas essa excelência é gerada pelo Espírito Santo e não pelo acúmulo de conhecimento. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Moisés nasceu numa época improvável. Por quê? Porque a ordem era matar os meninos, e ele foi poupado dentro de um cesto. Era pouco provável que ele sobrevivesse no rio, dentro de um cesto, ia cair na correnteza e ia parar no mar. Mas Deus preparou que a filha do faraó, que não tinha filhos, estivesse ali tomando banho. Deus vai colocar pessoas e situações no seu caminho, para que a esperança viva se cumpra na tua vida. Não duvide. Mas enquanto eu prego, e eu sou uma pessoa muito sensível, percebo muita incredulidade aqui esta noite.
Recebo muita gente desistida, não desistida de ser crente, mas desistida de frutificar. Eu olho daqui, eu vejo muita gente estéril no mundo espiritual, porque deixou de crer na esperança que é divina, a esperança que a Bíblia diz que é imarcessível. O que significa essa palavra? Ela não murcha, é uma esperança viva, é como uma planta que não seca nunca as suas folhas, permanece viva. E você tem que alimentar essa esperança pela declaração da promessa de Deus na sua vida. Qual é a promessa de Deus na minha vida? É aquilo que a Bíblia diz que é para mim. Eu não sou menos e nem sou mais do que o que a Bíblia diz. E se a Bíblia falou, está falado. Todas as circunstâncias eram contra Moisés, mas ele foi colocado no cesto pela mãe, numa época em que meninos homens tinham que ser mortos por ordem do faraó. Aquele faraó que se tornou o avô dele, mandou matar os meninos. Ela recolhe o menino e leva: papai, eu quero criar esse menino, mas ele parece que é dos hebreus, ninguém vai saber. Ele é meu agora, eu não posso ter filhos, eu vou criar ele. E o pai, para agradar a filha, disse: tá bom, mas ele precisa mamar. Manda pegar uma hebreia que tenha tido filho aí e que não esteja mais com filho para amamentar Moisés. Havia milhares e milhares de mulheres judias. Quem foi a mãe escolhida para amamentar Moisés? A mãe dele, Joquebede. Moisés foi amamentado e cuidado nos primeiros anos pela sua própria mãe. Israel não passava de uma tribo sem importância e sem expressão, mas Deus tinha um plano. Enquanto Moisés estava ali na casa do faraó, ele foi treinado para ser faraó. Ele foi criado como filho da filha de faraó, quer dizer, ele foi criado como um príncipe do Egito. Ele aprendeu as artes e as ciências do Egito. Ele aprendeu diplomacia, aprendeu economia, aprendeu filosofia, aprendeu tática de guerra, aprendeu como liderar, como comandar, como falar em público. Ele aprendeu tudo o que era possível aprender. Porque Deus tinha um plano, e Deus tem um plano para você, varão. Deus tem um plano para você, varoa. Creia contra a esperança, creia contra os prognósticos, contra a sua idade. Eu já estou numa idade, esqueça isso. Josué e Caleb tinham 80 anos quando entraram e tomaram posse da terra. E Caleb disse: os meus dentes ainda estão bons e eu estou pronto para a guerra. Era um homem que tinha dentro de si, pulsando dentro de si, a convicção da promessa do Senhor. E qual foi a promessa de Deus para eles? Eu vou dar a terra a vocês, eu entregarei a terra em suas mãos. Moisés vai para o deserto, depois de matar um egípcio, defendeu o seu povo, quando ele descobre que é judeu, e tinha 40 anos de idade, e passa mais 40 no deserto. Aprendeu a ser um homem simples, a orar olhando para o céu, a clamar ao Deus dos céus, a depender dele. E quando volta, já tinha perdido até a autoconfiança, a ponto de dizer que era pesado de língua. Aquele homem que a Bíblia disse que era eloquente e poderoso nas palavras. A esperança de Moisés agora não está mais depositada no conhecimento que ele teve como filho da filha de Faraó, como príncipe do Egito. Se você está colocando a sua esperança de êxito, a sua esperança de sucesso, somente no que você adquiriu nessa vida, pobre coitado, pobre coitada. Mas se você coloca a sua esperança em Deus, Ele usará as ferramentas que você tem para a glória dEle. Moisés volta, vocês sabem a história, opera sinais e maravilhas, mas quem fala por ele é Arão. Moisés leva o povo e no deserto sacrifica ao Senhor. Até aí é tudo muito bem, mas quando chega na terra prometida, a velha estratégia humana de Moisés aflora. Ao invés de entrar e conquistar a terra como Deus ordenara, ele manda espiar a terra. Ele usa as estratégias militares que ele aprendeu na casa do faraó. E quando o relatório chega, militarmente falando, é impossível derrotarmos esses homens. Eles são gigantes, nós somos pequenos. Eles são soldados treinados, nós não passamos de construtores. Nós não sabemos lutar como eles sabem. Crer contra a esperança é ir contra as possibilidades, os prognósticos do que o mundo diz. Prognóstico quer dizer o quê?
Prognóstico quer dizer uma coisa que está sendo apontada como possibilidade. Você vai a um médico, ele ouve você, ele ainda não analisou os exames, ele faz um prognóstico do que você pode ter, mas ele só vai poder fazer um diagnóstico, ou seja, uma coisa mais precisa, quando ele tiver de posse dos exames. Você faz prognósticos, mas o Deus que você serve faz diagnóstico. Ele já viu a realidade, ele já viu a tua vitória, ele só quer que você creia. Nasci em São Bento do Inhatá, um lugar desse tamanho. Não sei se morava 300 pessoas quando eu nasci. Filho de pai analfabeto, mãe analfabeta. Morava numa casa de taipa que não tinha água, não tinha luz, não tinha nem sanitário. Era entre as bananeiras que as maravilhas aconteciam. Perdi meu pai aos 11 anos. Me converti aos 15, nesse lugarejo. Só tinha 3 jovens crentes. 3, e eu era um deles. Fui estudar na cidade, andava a pé, uma distância grande para estudar. Concluí o 2º grau, entrei para o banco, 2 anos depois larguei o banco, fui para a faculdade, fiz 1 ano de economia, larguei o curso de economia, fui estudar para ser pastor, me chamaram de doido. Como é que pode, trabalhando no banco, fazendo economia, vai estudar para ser pastor? É burro, é doido, disseram isso de mim. Porque humanamente, um economista trabalhando no banco tem tudo para crescer. Mas dentro de mim havia uma convicção de chamado. Eu fui chamado para ser servo. Eu criei contra a esperança dos olhos humanos. Eu criei contra as probabilidades humanas. O filho daquela família humilde, pobre, de lavradores, creu que era possível ser um instrumento nas mãos de Deus. Fui para o seminário, me formei e vim para Juazeiro tomar conta de uma congregação pequena, que tinha uns 15 anos ou mais e não crescia. Não por falta de dedicação dos irmãos, mas por algum motivo não crescia. E quando eu aceitei vir para Juazeiro, eu tive convite de igrejas maiores, estruturadas. E eu lembro que teve um colega pastor que era presidente da Associação Batista, que disse: você é doido? Você vai deixar de assumir uma igreja grande, estruturada, para ir tomar conta de congregação em Juazeiro, onde você não conhece ninguém? Deus tinha um propósito. Eu criei na esperança da promessa. Deus me trouxe, a igreja cresceu, gerou filhos e filhas. Muitas igrejas já saíram a partir da nossa, muitos pastores já saíram a partir da nossa. E por onde a gente anda em Juazeiro, tem filhos e filhas de Jerusalém dando frutos em outros lugares. Porque isso foi possível, porque Deus me chamou e eu obedeci ao chamado. Quem é você? Quem é você para questionar o chamado de Deus na sua vida? A única coisa que você tem que fazer é dizer sim, como disse Isaías no capítulo 6. Eis-me aqui, usa-me a mim, porque Deus quer te usar. Você tem que florescer onde está plantado. Não duvide do tamanho do rebanho que Deus colocou em suas mãos. Um dia você vai prestar conta das pessoas que você foi negligente, que Deus botou em seu caminho e você não falou de Jesus. Vocês sabiam por que a Nilza ficou indo e vindo tanto a Coité? Vocês sabiam que o pai de Nilza entregou a vida a Jesus? A coisa mais importante é levar uma alma a Jesus. Nada é mais importante do que isso. Depois de levar uma alma a Jesus, é você mesmo amar e servir a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A coisa mais importante da minha vida não é ser pastor. Eu sobrevivo sem esse título. A prefeita me convidou para ser assessor dela, um dos seus conselheiros. Isso é passageiro. Isso é passageiro. Mas existe uma coisa que não vai mudar nunca. Se eu tomar a decisão certa, se você tomar a decisão certa, ser herdeiro do reino dos céus, um servo de Deus aqui na terra. Quem recebe essa palavra? Você é chamado para isso. Não é para ganhar títulos. Aqui tem pessoas que pela graça de Deus frequentaram a faculdade, fizeram a faculdade, adquiriram um diploma. Glória a Deus por isso. Eu também frequentei, eu também tenho diploma. Você não é melhor nem menor do que aquela pessoa que não fez faculdade, que talvez não saiba nem ler nem escrever. A coisa mais importante não é quantos títulos você tem para pendurar na forma de diplomas na parede. Eu fui num local um dia, ser atendido por uma pessoa.
havia tanto diploma na sala de espera e na sala da própria pessoa que quase não dava para ver a parede. Eu não estou criticando, aquela pessoa teve aqueles diplomas porque estudou. Mas tem gente que se envaidece. Não é o caso dessa pessoa. Mas tem gente que se envaidece com títulos, com posições, com cargos, com funções, com dinheiro, com o poder terreno. Tudo passageiro, tudo fica aqui. Mas existe uma coisa que permanece para sempre: a palavra de Deus. A Bíblia diz: seca-se a erva e cai a sua flor. A glória do homem é como a flor da erva. Cai a flor, acabou a glória, acabou a vida, acabou a história. Por isso Schwarzenegger não tem esperança, porque ele não encontrou Jesus. Mas você encontrou Jesus. Sua fé é baseada contra a esperança. Nesse sentido, como Abraão era o pai da fé, ele creu no que ainda não existia. Ele creu que Deus era suficientemente poderoso. Presta atenção, igreja, é o que eu vou dizer agora. Deus era suficientemente poderoso para chamar à existência o que ainda não existia, tão somente para cumprir a sua promessa. Vocês ouviram o peso dessa palavra? Está no texto que eu li. Deus, o Todo-Poderoso, diga Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tem o poder de trazer à existência o que não existe, para que a sua promessa se cumpra. Aqui nós temos na igreja um casal que não está aqui hoje, Lucicleide e Washington. Eu tive o privilégio de casá-los. Tive o privilégio de ver o Washington se reconciliar com Jesus e Lucicleide aceitar Jesus. Você sabe como foi a história deles? Eu vou contar porque eles permitem uma história de testemunho. O Washington, antes de conhecer Lucicleide, aliás, já conhecia Lucicleide, era namorado dela, era desviado da Assembleia de Deus. O Washington é irmão do pastor Williams, da nossa igreja filha, Igreja Batista ID, lá no Juazeiro 4, filha desse ministério. E o Washington teve uma amiga dele que ele deu carona. E essa amiga dele namorava um rapaz que era abusivo com ela. E essa moça desapareceu. E os vizinhos disseram: a última pessoa que vimos com ela foi aquele rapaz que trouxe ela no carro. E a polícia foi atrás de Washington. E o Washington disse: não, eu dei a carona, mas eu não sei de mais nada. Prenderam o Washington. O Washington ia passar por uma tortura para dizer onde estava a moça. Deus usou um irmão que era daqui da igreja, que hoje é pastor da nossa igreja filha, lá no Juazeiro 8, pastor Gênesis, Igreja Batista Yavé Chamá, que é filha de Jerusalém. Usou o pastor Gênesis para limpar a barra de Washington. Pastor Gênesis era tenente e colocou a credibilidade dele para dizer que o Washington era inocente. Diante daquilo, os soldados investigaram mais um pouco, a polícia civil investigou mais um pouco, e começou a desconfiar do ex-noivo dela. Vou encurtar a história. Ela foi assassinada, enterrada debaixo de uma árvore em Mandacaru. Conseguiram achar, o Washington foi inocentado. Aquilo tudo mexeu com o Washington, principalmente o apoio que ele teve da igreja em oração. O Washington voltou para Jesus. Algum tempo depois, Lucicleide aceitou a Jesus. Tive o privilégio de casar eles dois, um casamento lindo, um casal exemplar. Vivam a vida cristã, genuína, mas não tinha filhos. Passou-se 1 ano, 2, 3, 4, 5, 17 anos tentando ter filhos, sem conseguir, nem por inseminação não vinha. Eles já estavam conformados e decidiram que era hora de adotar uma criança. Enquanto eles estavam esperando, já conformados para adotar uma criança, eles começaram a agradecer a Deus pelo privilégio de poder adotar uma criança. Uma criança que, se chegasse, ia ser recebida com todo amor. Enquanto eles descansaram e começaram a agradecer a Deus, ela engravidou. Quando os médicos diziam que ela não poderia engravidar, crer contra a esperança,
é entregar o caminho ao Senhor e descansar nele, é ter a certeza que não importa o que Deus faça, como faça, e principalmente quando Ele faça, Ele fará o melhor. O Deus que você crê é o Deus dos impossíveis? Eu não ouvi. Digam apenas sim ou não. Sim. Eu não ouvi. Sim. Se o Deus que você crê é o Deus dos impossíveis, então creia contra a esperança, contra a convicção daquilo que os olhos humanos veem, contra a convicção daquilo que a boca dos homens dizem. Mas não está vendo que isso não vai acontecer nunca? Eu conheci uma mulher cujo marido bebia descontroladamente, machucava ela, machucava os filhos, e todo mundo dizia: esse homem nunca vai se converter, largue ele. Mas ela dizia: não, eu creio naquilo que está escrito na promessa do Senhor, que a mulher santa santifica a sua casa. Eu vou orar, Deus vai santificar, e Deus vai salvar o meu marido. E passado muitos anos, aquele homem um dia aceitou Jesus. Aquele homem se tornou um exemplo de homem, e se tornou um diácono daquela igreja, um exemplo de vida no altar. Porque ela creu contra a esperança, ela creu contra todas as possibilidades que estavam diante dela. Mas suponhamos que ele não tivesse se convertido, que ele não tivesse se tornado esse homem exemplar. Ainda assim, a fé dela, a fé desta mulher seria digna de honra, digna de nota, digna de ser admirada, porque ela permaneceu firme na promessa. O que é permanecer firme na promessa? É se mover na convicção do sobrenatural. Eu vou lhes dizer uma coisa, prestem atenção. Eu assumi a igreja com 15 membros, 15. Aí, com uma semana que eu estava aqui, eu recebi mais 7. Maria Tereza, não foi Maria Tereza? Dalva, Maninho, que já está na glória, Samuel, eu não estou nem contando as crianças, né? Neto, Jussara, não, com uma semana foram 7, eu não me lembro agora quem foi a 7ª pessoa. Eu sei que foram 7, Dalva já era daqui, a senhora ainda estava no centro, depois que a senhora firmou aqui. Conclusão, pulamos de 15 para 22. Rapaz, eu fiz uma festa, eu me alegrei tanto, e aí a igreja foi crescendo. Chegamos a 35, 40, 50. Oh glória, a igreja está crescendo. Aí um belo dia, Célia também, não foi Célia? Oxe, como é que esquece de minha querida amiga Célia? Aí depois de um belo dia, perdemos de uma pancada só 22 pessoas. Todos os motivos para eu ficar, eu estava assim, ó. Todos os motivos para eu ficar assim, ó. Quem fica assim é o diabo. Eu não dou esse gostinho a ele, e nem você vai dar nunca mais, em nome de Jesus. Diga, na vida do crente, a derrota é só aparente. Diga de novo, na vida do crente, a derrota é só aparente e transitória, porque o crente se move no sobrenatural. Entrei na visão celular, comecei a ser atacado nas rádios. Tinha um programa de rádio apresentado por 3 pessoas que se tornaram 3 amigos, viu? Todos 3 hoje são meus amigos, mas todos os dias batiam em mim. Herege, trazendo doutrina do diabo para Juazeiro. Fiz um voto a Deus, raspei a cabeça e andei descalço por 30 dias. Fui chamado de quê? De doido. Durante muito tempo, o nome Teobaldo e doido andavam juntos. Conhece o pastor Teobaldo? Quem? Aquele doido? Minha mulher, porque para ser mulher de um doido tem que ser o quê? Doida. Minha mulher entrou nessa vibe da doideira, rapou a cabeça, sendo mulher, e vestiu o saco. Quem lembra disso? Um monte de doidas acompanharam ela. Nesse ínterim, Deus fez a igreja pipocar.
Pulamos de um culto para 3 cultos, alugamos um galpão enorme. E a igreja foi a 1.357 pessoas. Mas um dia eu caí doente. 2007, caí doente. Fui parar no hospital neurocárdio, quase tive uma parada respiratória. Se não fosse o doutor Ezi, que é nosso irmão em Cristo, que estava lá a dar uma atenção especial, eu tinha batido a caçuleta. Mas Deus tinha um plano, porque você não vai partir dessa terra antes que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Tenha certeza disso. Não tenha medo de morte, porque o crente não morre, o crente dorme aguardando o dia da ressurreição. Então você só vai partir desse mundo quando cumprir a missão que Deus colocou você. E quando abrir os olhos, será na glória eterna com o Senhor. Não tenha medo. Eu não tenho medo de morrer, você tem? Não tenha, porque você crê no Deus vivo. Pois bem, caí doente. Enquanto eu estava no hospital, o Senhor falou comigo, porque eu ficava lá sozinho, por culpa do meu querido irmão Major Charles. Que Deus o abençoe, porque ele fez uma coisa boa. Ele chegou aqui na igreja e disse: atenção pessoal, não é para visitar o pastor Teobaldo, porque ele está sentindo muita dor e ele não pode dar atenção aos irmãos. No dia que ele foi lá, eu disse: diga ao pessoal para não ficar vindo muito não, que eu estou sentindo muita dor. 7 dias sozinho no hospital e Nilza estava viajando. Estava em Porto Seguro me representando. Nesses 7 dias Deus falou comigo. E nesses 7 dias eu tomei a decisão de abrir as igrejas. Quando eu abri as igrejas, novamente eu fui chamado de quê? Doido. As igrejas prosperaram. Hoje nós temos a igreja Ave Chamar, que é uma referência no Juazeiro 8, a igreja Ide, a igreja lá da Pedra Linda. Deus foi semeando. Alguns irmãos resolveram fazer carreira solo, saíram, fundaram seus ministérios, mas são filhos de Jerusalém. Fundaram igrejas com o que aprenderam aqui, com o que receberam aqui, e estão dando frutos para o reino de Deus. E Jerusalém começou a crescer, tem igreja em Petrolina e Juazeiro. E ultimamente eu tenho orado muito a Deus, para Deus me dizer o que é que Ele quer de mim agora. Deus tem me dado algumas estratégias que eu ainda não dividi com a igreja. Tudo tem o seu tempo. E o que Deus tem me dito é: filho, descansa, farei a igreja crescer novamente, mas primeiro preciso firmar as raízes. A Bíblia diz no capítulo 54, no livro de Isaías: firma bem as tuas estacas e amplia o lugar da tua tenda. Então primeiro a gente precisa firmar as estacas para poder expandir, e Deus vai fazer isso. Aliás, Ele já está fazendo. E eu olho para a igreja hoje, mesmo vendo algumas pessoas assustadas e outras desistidas, eu vejo uma igreja que não tem ainda consciência do potencial que ela tem no Senhor. Igreja de Jerusalém, esta aqui e as outras de Petrolina e Juazeiro, nós vamos crescer de uma maneira tão incrível que as pessoas vão perguntar: qual é o seu segredo? E o segredo vai ser apenas um: o agir invisível de Deus entre nós. Porém, não vamos ficar chamando membros de outras igrejas não, porque isso não é crescimento. Crescimento é ganhar almas para Jesus. Hoje as igrejas, com raras exceções, crescem recebendo membros de outras igrejas e viram uma competição. Não precisamos disso. Nós temos uma cidade que, segundo o censo, tem cerca de 244 mil pessoas. E nós temos uma micro-região, no raio de 300 quilômetros, com mais de 1 milhão de pessoas. Então, se temos mais de 1 milhão de pessoas para evangelizar, por que eu vou ficar fazendo como aquela parábola que foi contada ao rei Davi? Que o camarada tinha uma ovelha e o vizinho dele tinha um rebanho enorme. E um dia ele recebeu os convidados e ele mandou pegar a única ovelha que o vizinho tinha e matou para dar de comer aos visitantes. Nós não precisamos disso. Nós vamos expandir, como sempre expandimos, conquistando almas para Jesus. Porém, igreja, primeiro, precisa essa igreja descer ao pó. E esse descer ao pó não é coletivo não, ele primeiro é individual. É cada um tomar consciência da sua própria vida. Ontem eu disse no grupo da igreja, até o pastor, eu peço desculpas, ele não sei se ele está aqui ainda, pastor Ismael, disse que não era hora para a gente brincar, era hora para uma coisa séria, porque tudo tem o seu momento, né? Eu ando muito reflexivo. O que é reflexivo? Pensativo.
perguntando a Deus o que Ele quer de mim como pastor. E cada dia o Senhor tem falado coisas fortes ao meu coração. E eu sei, e talvez alguns aqui não vão gostar do que vão ouvir agora, que o meu tempo como vosso pastor não vai durar muito tempo. Não é porque eu vou morrer, não. Todo mundo pensou que eu estava dizendo que Deus me falou que eu vou morrer. Eu vou morrer sim, um dia. É porque Deus tem outros planos. Eu recebi a proposta, anos atrás, de ser ordenado apóstolo. E eu não aceitei. Vocês lembram disso? Fui criticado até por alguns que estão aqui hoje. Porque queriam ter a vaidade de dizer, o meu pastor é apóstolo. Apóstolo não é um título que se dá por imposição de mão. Apóstolo é um chamado de Deus. E eu sei hoje que o meu chamado é apostólico. E eu sei porque Deus me colocou onde eu estou hoje. E eu sei que porque Deus me levou a lugares que eu nem sabia que existia. E eu sei hoje porque Deus colocou em meu caminho pessoas que não teriam cruzado meu caminho se eu não estivesse onde eu estou. E Deus tem me dito que Ele está abrindo portas. E eu sou o líder dessa igreja. Então, através da minha liderança, Deus vai abrir portas onde vocês nem imaginam. E alguns de vocês, que nem sonharam, vão ser chamados, convencidos pelo Espírito Santo para a obra como um dia eu fui. Deus vai suscitar no meio desse rebanho homens e mulheres que ninguém dá nada por eles, que vão ser obreiros de Deus, que vão dar muitos frutos. Ministério pastoral não pode ser apenas com os membros da família do pastor. Ministério pastoral é para ser com os chamados de Deus. Meu filho é pastor porque ele tem um chamado, não porque ele é meu filho. O filho do pastor Ismael, a filha do pastor Ismael, se tiver um chamado, poderão servir na obra. Filho da pastora Cláudia, mas não é porque eles são filhos de pastor que eles têm que ter o chamado. E aqui tem gente que é chamada e não se deu conta. Mas o Espírito Santo vai convencer na hora certa. Deus está preparando você, igreja Jerusalém, para uma coisa grandiosa. Porque a primeira vez que Deus fez essa promessa foi em 1994, nós não tínhamos nem 100 membros. E Deus usou um varão para dizer, eu vou fazer com que esta igreja Jerusalém seja conhecida em toda a região. E eu vou usar esta igreja para influenciar muitas outras igrejas. E igrejas nascerão dela. 1994, no Colégio Helena Celestino, Maria Tereza estava lá. E alguém disse, e aquilo que ele falou do Senhor? Ele me chamou e disse, terminou de orar por todo mundo, ministrou sobre a igreja, ele disse, e quanto a você, meu servo, eu te levanto hoje como Moisés sobre esta cidade. Aliás, 1992, não foi 94 não, foi 92. Eu te levanto como Moisés sobre esta cidade. Tu farás coisa que muitos perguntarão por que você está fazendo. E eu te colocarei em posições que você nunca imaginou. Um ano depois, estávamos realizando a primeira marcha para Jesus em Juazeiro. E a partir daquela marcha para Jesus, esse ministério começou a exercer influência na cidade. E Jerusalém não sabe o tamanho que ela tem. E Jerusalém não sabe o peso que ela tem. Os membros de Jerusalém ainda não se tocaram de quem são no Senhor. Porque se soubessem, teriam muito mais postura de servos que vieram a esta terra para conquistar almas para Jesus e proliferar o reino de Deus aqui na terra. Portanto, Jerusalém, eu quero encerrar dizendo o seguinte: hoje, meu dia, dia do pastor, eu transformo em vosso dia. Eu escolhi falar sobre isso, de crer contra a esperança, para desafiar você que está morno, para não ser vomitado, a despertar. Desperta, tu que dormes, diz Isaías 60, porque já vem a tua glória. Desperta, porque Deus quer usar você, igreja, não por vaidade, mas para a glória dele, para dar fruto, fruto em abundância. Quando eu disse que nós íamos entrar na visão celular e que íamos multiplicar de uma maneira assustadora,
eu olhei para a igreja e eu vi o mesmo olhar que eu vejo hoje. Apatia em muitos olhares aqui hoje. Mas no dia que eu disse, hoje é o culto da despedida, eu tive que fazer 3 cultos de despedida, porque não cabia todo mundo aqui. Esse templo ficou fechado durante um longo tempo. Aí chegou uma igreja em Juazeiro, presta atenção, o que é uma igreja exercer influência é isso. Não é pensar só em si, é pensar nos outros também. Essa igreja, o pastor tomou posse e deram a ele 24 membros. Quando ele chegou lá, só tinha 8. O nome da igreja? Avivamento Bíblico. Pastor Emanuel. Pode perguntar a ele se eu estou mentindo. A igreja estava com dificuldades, com 8 membros. Eles não tinham como se manter. Deus tocou em meu coração, porque o pastor, num dia de oração, pediu oração. Que ele não sabia se ia ficar por aqui, por causa da dificuldade. Enquanto ele estava pedindo oração, Deus falou ao meu coração, dê o templo para ele usar por quanto tempo quiser. Esse templo estava fechado. A gente só usava aqui para fazer casamento. Não era verdade? Só. Ele só pagava aqui a água e a luz. Nunca pagou um aluguel. A igreja dele cresceu e cresceu muito. Hoje ele tem um templo próprio. E é meu amigo até debaixo d'água. A pastora irá da Igreja Nacional do Senhor Jesus, a igreja de Valnice Milhomes, foi embora, ia fechar a igreja, veio até a mim, entregou a chave e disse, a igreja é de vocês. A igreja foi toda passada para Jerusalém. 8 meses depois ela voltou e disse que Deus mandou ela abrir a igreja de novo. Eu disse, tome de volta a chave e toma de volta o seu povo. E quando ela voltou, já tinha mais gente, porque abrimos um trabalho lá na ilha de Nossa Senhora e ganhamos almas para Jesus. Pastor Cícero tinha 12 ovelhas. Estava desistido e ia entregar o ministério. Me chamou para conversar. Eu disse, eu não vou receber nada disso. Eu vou lhe abençoar, pastor Cícero. Eu vou lhe ajudar. E eu ajudei. E hoje a igreja Cristo Verdade que Liberta está lá no novo encontro, prosperando para a glória de Deus. E eu cuidei de Cícero durante vários anos. E isso eu fiz com vários. Porque o meu chamado é esse. E o seu chamado é esse, Jerusalém. É dar frutos. Eu olho aqui para a Ana Paula e lembro da mãe dela. Tive o privilégio de ser pastor da mãe dela. E hoje a mãe dela está ali no distrito de Carnaíba, dando frutos para a glória de Deus. Não é verdade, Ana Paula? Pensam que eu fico com ciúme, alguma coisa? Absolutamente. Eu vejo aquela igreja prosperar e eu me alegro no Senhor, porque Dudé mora em nosso coração. Ministrou aqui no Congresso de Mulheres e foi uma bênção. Dudé era uma pessoa sentada no banco, que participava do círculo de oração, e hoje está dando fruto. E assim como foi com ela, foi com Gilmara, que casou com o pastor Rodson, e está dando fruto para a glória de Deus na sua igreja. Deus vai levantar alguns de vocês para crer contra a esperança. E irão dar frutos, e frutos em abundância para a glória de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Fique de pé.